Eu acho que tem que conectar esse fio aqui do microfone no celular. Aí, conecta aqui nessa rede Wi-Fi. Deixa eu ver se a Samara já conectou na chamada. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Oi, bem-vindos ao primeiro episódio da série Conexão, do podcast Mundaréu, produzido pelo projeto de iniciação científica nível ensino médio, vinculado ao Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Eu sou o Cauã, um homem de pele parda, cabelo ruivo e cacheado. Sou um dos pesquisadores de iniciação científica do projeto, tô quase completando o ensino médio e minha matéria preferida é português. Eu sou a Samara, tenho 18 anos e sou uma mulher de pele preta clara. Meu cabelo é crespo e eu uso óculos. Também sou pesquisadora do projeto, tô no 3º ano do ensino médio e minha matéria preferida é História. Mas calma, amigo, já começou o podcast mesmo? Eu ainda tô conectando meu fone de ouvido aqui. Esse é nosso primeiro episódio do podcast, então é tudo novidade. É aplicativo de edição de áudio, é equipamento de gravação, microfone, é tudo muito tecnológico. E o frio na barriga na hora de gravar a entrevista? Falando em equipamento de gravação, a infraestrutura do nosso estúdio de gravação é ótima e esses microfones são top. Mas cara, com todas essas novidades, eu fiquei imaginando como será que era o primeiro gravador de áudio, quando ele foi criado? Então, o primeiro gravador de áudio era chamado de fonógrafo. Foi criado em 1877. Faz tempo, hein? Nem tanto tempo, amigo. Foi há mais ou menos 2 séculos atrás. O fonógrafo foi criado por Thomas Edison para gravação e reprodução de sons. Sei. Como era esse equipamento? Era feito do quê? Eram 3 peças que se juntavam para fazer o fonógrafo. Um diafragma, que era uma fina lâmina de metal. Uma agulha bem fininha, também de metal, e um cilindro, que podia ser feito de cera de abelha ou algum metal mais flexível, então era meio maleável. Tá, um diafragma, uma agulha e um cilindro. Então vamos fazer assim, amigo. Fecha os olhos e imagina aí. Quando uma onda sonora chegava no diafragma, ele vibrava, e aí a agulha vibrava junto. O cilindro ficava girando na frente da agulha e conforme ela vibrava, ia fazendo um desenho de ondinhas no cilindro, que era o desenho do som mesmo. Então o desenho do som ficava ali gravado. E depois era só girar novamente o cilindro que ele reproduzia e amplificava o som por meio de uma espécie de megafone, sem uso da eletricidade. Conseguiu imaginar esse desenho feito pela agulha no cilindro? Eu imaginei um desenho tipo quando a gente vai mandar um áudio no WhatsApp e aparece aquelas ondinhas, sabe? Quando falamos mais alto, fica uma ondinha maior. Quando falamos mais baixo, fica uma ondinha menor. É tipo isso mesmo a visualização do som, porém de uma forma digital, no caso do WhatsApp, né? Mas no fonógrafo era literalmente um desenho no cilindro, feito pela agulha. Escuta aí uma das primeiras gravações que se tem de registro. Mas já aviso que tá bem difícil de entender. É uma gravação velha, né? Tipo, de uns 130 anos atrás. É meio difícil de escutar mesmo, né? Pois é, e ainda tinha um detalhe. O cilindro não girava sozinho. Para o cilindro girar, uma pessoa tinha que girar uma manivela. Então, a reprodução do áudio mudava se a pessoa girasse mais rápido ou mais devagar. E às vezes ficava bem difícil de entender. Nossa, então era tipo acelerar os áudios que a gente tem no WhatsApp, só que numa versão manual mesmo. Exatamente. Depois teve o gramofone, que tocava discos de vinil. Depois as fitas cassetes, que eram magnéticas. Depois os CDs e DVDs, feitos a laser. E atualmente a música digital, armazenada na memória através dos bits, unidades de informação que navegam pela internet. Peraí! Então o fonógrafo é tipo um tataravô do gravador de áudio que a gente usa hoje em dia. Verdade, o fonógrafo é um ancestral antigo do gravador de áudio e até mesmo do nosso fone de ouvido. Pensando assim, será que podemos dizer que existem tecnologias ancestrais? Eu acho que a gente pode, amigo. Cada pessoa tem seus ancestrais. E as tecnologias talvez tenham seus ancestrais também.
Por exemplo, eu sou uma menina negra, então minha ancestralidade preta é muito importante para mim. E através disso, eu me conecto com a minha família, com a minha espiritualidade e até comecei a ver as tecnologias de forma diferente, viu? Faz todo sentido isso. Eu também sempre busco ouvir histórias da minha família para me conhecer melhor. E também busco me conectar pelas redes sociais com a parte da minha família que tá longe, morando em outros estados. Eu acho que é uma ótima forma de usar a internet para me conhecer melhor, sabe? Amigo, juro. E na nossa série, a gente vai conversar sobre várias formas de ver as tecnologias, principalmente sobre o que os jovens fazem com as tecnologias. Queremos falar sobre as redes sociais, sobre os algoritmos, sobre as fotografias e o que a gente pode fazer com tudo isso. Afinal, quando pegamos um celular, a gente tá com vários poderes em nossas mãos, né? Na nossa pesquisa a gente foi percebendo que as tecnologias são tipo poderes mágicos. Tem potencial, tem força, tem velocidade, tem mistério, tem artifícios. As tecnologias nos trazem poderes e responsabilidades. E não, galera, a gente não tá parafraseando o Homem-Aranha, tá? Até porque se a gente quisesse se inspirar em alguma ficção, seria Wakanda. Só que menos de Hollywood e mais do Brasil. As tecnologias que nós jovens queremos imaginar a partir daqui, do nosso país. A gente foi mapeando essas imaginações, rastreando esses poderes e tecnologias. Vamos compartilhar tudo com vocês aqui na série Conexão. Então, continua conectado com a gente. Conectar é criar relação, estabelecer uma comunicação. A gente se conectou com pessoas muito legais ao longo de nossas entrevistas. E a cada entrevista a gente se tornou mais poderoso através dos conhecimentos que fomos aprendendo. Pensando naquela ideia de tecnologias ancestrais, fomos conversar com o Pedro Anansi. Ele é um mestre em divulgação científica e cultural, pedagogo e idealizador do Anansi Lab, que é um laboratório de letramento racial transmídia. Vamos lá, obrigado pelo convite, primeiramente. Da hora estar trocando essa ideia aqui. Primeiro, a gente sempre pede para o convidado fazer sua audiodescrição, para vocês, ouvintes, irem acompanhando tudo. Bom, eu sou um homem negro de pele clara, tenho dreads longos até a cintura. Matéria preferida na escola? Gostava muito de educação física, assim, mas acho que principalmente porque saía da sala de aula, assim, tá ligado? Mas dentro da sala de aula, acho que história. História eu gostava bastante. Perguntamos ao Pedro o que são tecnologias ancestrais na visão dele. Esses conhecimentos de acesso ao mundo espiritual, de conexão interpessoal entre as pessoas, mas também com os outros seres que habitam essa terra, acho que é o que é tecnologia ancestral para mim. Como é que as pessoas se conectavam entre elas e com o mundo espiritual, sem precisar, sei lá, de um computador necessariamente, sabe? Usando um tambor, sei lá. Mudando a perspectiva, assim, e em suma que não seja para aumentar a produtividade ou o lucro, que seja para o bem-estar. O Pedro trouxe uma reflexão muito interessante, pensando o que a gente geralmente considera como tecnologia, tipo computador, celular e tal, e comparando com as tecnologias ancestrais, escuta só. Bom, a palavra tecnologia, né? A técnica, o argumento ali, o raciocínio e tal, a junção dessas duas coisas para uma aplicação direta, né? Cotidiana, objetiva. Num contexto capitalista, a tecnologia ela vai ser desenvolvida para aumentar a produtividade, né? Para diminuir os custos, para aumentar o lucro. E aí, quando eu penso em tecnologia ancestral, ela vai questionar isso e vai num caminho a tentar subverter essa lógica produtivista do lucro, né? Então, a gente, né, desenvolveu microfones como esses, computadores como esse, com memória, com conexão, com várias coisas. Mas a tecnologia ancestral, eu acho que ela está preocupada em desenvolver habilidades internas nossas, né? Habilidades que a gente já tem. Então, por exemplo, a oralidade. A oralidade, pela maior parte da história da humanidade, foi a forma das gerações saberem os acúmulos que já tinham acontecido durante milhares de anos. Hoje a gente tem a possibilidade de registrar em áudio, de registrar em vídeo, de registrar de várias formas e armazenar isso fora da gente, né? Num computador que esteja aqui ou que a gente acesse através da internet. Mas essas tecnologias da oralidade, por exemplo, e da memória, já que a gente está falando dessa memória do computador, eu acho que são coisas muito importantes para pensar
por que essa tecnologia é ancestral. Nossa, eu gostei muito do que ele disse sobre as tecnologias ancestrais nos ajudarem a desenvolver nossas habilidades internas, sabe? Sim, amigo, eu também gostei muito. E como a oralidade, a comunicação tem muito a ver com isso. São novas formas de pensar as tecnologias. Mas eu acho que essa consciência, né, do que é a tecnologia, de como a gente pode reinterpretar essas palavras, hackear esses sentidos, sabe? Se apropriar dessas coisas, desses desenvolvimentos milenares, tradicionais, pode fazer a gente mais feliz. Às vezes ficamos tão imersos em um conceito de tecnologia baseado em telas, sabe? Botões, fios, que acabamos não enxergando a nossa própria comunicação como algo tecnológico. A nossa segunda convidada para esse episódio é a Yalaxé Fabiana. Olá, obrigada pelo convite. Aqui quem tá falando é Fabiana Grande, eu sou Yalaxé, sou herdeira de um terreiro, de uma casa de candomblé. Também sou psicóloga, já há mais de 10 anos, e minha especialidade cada vez mais vem tecendo a temática do racismo e a saúde mental de terreiro. Bom, eu sou uma mulher negra, estou com o cabelo trançado e estou gestante de 5 meses nesse exato momento, de uma menina. Matéria preferida na escola? História. Sempre me apeguei muito aos detalhes e a história sempre me brilhou assim um pouco. E aí fui entendendo o porquê, cada vez mais. As histórias que deixaram de ser contadas durante o ensino médio sobre a ancestralidade negra e que eu comecei, e desde pequena, né, ouvia dentro do espaço ali de terreiro. Você que está nos ouvindo, sabe o que é uma Yalaxé? A Fabiana te explica. Yalaxé é a mulher responsável em cuidar e perpetuar dos axés. Significa axé é ensinamento, de todos os ensinamentos mais importantes que uma casa de candomblé ou que um terreiro, né, tem para permanecer a sua vivência, permanecer dividido a sua ancestralidade. Então, em algum momento, meu pai hoje, graças aos orixás, ele está vivo. Desde quando eu nasci, estou sendo preparada para quando ele não estiver, eu assumir o lugar dele como Yalorixá. Mas atualmente estou como Yalaxé. E esse lugar me faz dividir o conhecimento. Então sempre, para onde eu vou, eu cresço e contribuo. O papel da Yalaxé é você aprender e dividir, para que a sua comunidade continue perpetuando aquele saber. E em algum momento eu vou passar esse cargo para minha filha, e minha filha vai passar para a filha dela, que vai ser minha neta, e uma forma de conhecimento não morrer. Essa tecnologia não vai morrer. Como ela falou, ela cresceu em espaços de terreiro e é herdeira da casa de candomblé Ileomi Aladô. A gente perguntou se existe alguma tecnologia na família dela que seja passada de geração em geração. Sim, existe. Para falar da minha família, eu tenho que falar do meu povo. Estou aqui representando o meu povo negro ancestral. Então, quando os negros foram tirados de forma violenta do continente, sem poder carregar nem mesmo o sobrenome, a única tecnologia e a mais importante que vem sendo perpetuada de geração a geração é o conhecimento. Então, a tecnologia, para quem tem um ponto de vista ancestral negro, entende que é o conhecimento através da oralidade. A Yalaxé Fabiana nos explicou que a oralidade, a fala, a comunicação são formas de contar histórias que por muito tempo foram silenciadas, funcionando como um meio para nos conectarmos com as pessoas que vieram antes de nós e ao mesmo tempo preservar anos de aprendizados. Uma das coisas que mais aconteceu para os nossos ancestrais, né, negros no Brasil, foi o silenciamento. Então, a nossa história foi silenciada, foi apagada através da gente não ter direito de resposta. O que a gente está fazendo exatamente nesse momento é o contrário do silenciamento. A gente está usando da comunicação para descobrir quem nós somos. Então, a fala vem através da fala de um livro, a fala de um filme, a fala do senso de comunidade, a fala dentro de uma musicalidade de uma roda de samba, a fala de uma história de uma capoeira. A fala de um podcast. A Yalaxé Fabiana também comentou de várias outras tecnologias ancestrais ao longo da entrevista, como a música, a culinária. A natureza para a gente é a maior tecnologia que a gente tem para ensinar nas nossas crianças.
A dança pra gente é uma outra tecnologia de você acessar o seu corpo. Além de tecnológico, também processo de cura. Uma das maiores tecnologias de uma pessoa preta é o senso de comunidade. Porque foi o que salvou a vida de muitos, né? Você estando sozinho, você não sente tão forte. Você não cria tanto sentido quanto você tá junto, né? Estar junto com a natureza e com as nossas comunidades, isso é um poder de conexão. Perguntamos para ela quais tecnologias os jovens poderiam aprender com os mais velhos e quais são os nossos maiores desafios atualmente. Ou você aprende com o erro dos outros, ou você aprende com o seu erro. Então, escutar o mais velho e perpetuar a sabedoria do mais velho é imprescindível para a nossa forma de vivência e na nossa forma de atuação tecnológica. Então, dentro do Candomblé, a gente fala, sem o mais velho, a gente não sobrevive, mas também sem uma criança, a gente morre. Então, um dos nossos desafios é aprender a escutar os nossos mais velhos. Mas tem outros. O maior desafio do jovem é confiar em si mesmo. Que a todo tempo uma sociedade capitalista eurocentrada vende um tipo de cabelo, um tipo de corpo, um estereótipo, formações específicas que vão lucrar mais. Então, se aquele jovem, de alguma forma, tem uma insegurança, ele facilmente vai reproduzir uma identidade que não é dela. Que não é dele. Um jovem que se identifica com a cultura negra, que já consegue se enxergar como uma pessoa negra, esse jovem tem que se conectar com alguma situação relacionada à cultura ancestral negra. Então, ou pela capoeira, ou pela musicalidade, podendo ser também o hip hop, podendo ser também o samba. A conexão nos traz muitas coisas boas, mas também precisamos ficar ligados nos momentos que precisamos desconectar do digital para focar em nós mesmos, na nossa vida fora do celular, no tipo de pessoa que queremos ser sem necessariamente usarmos as redes para isso. Rede social, essa tecnologia que acelera e aproxima as informações em inúmeros lugares diferentes do mundo. É bom a gente acessar, mas para quem tem uma identidade negra, não pode também deixar de acessar comunidades, tecnologias que são comunidades presenciais. Então, assim, para quem está me escutando, para vocês que estão aqui, vocês são jovens, acesse as duas tecnologias, para que haja um equilíbrio. Hoje no Brasil não é um país majoritariamente branco, nem mais, é um país miscigenado. Então, trabalhe o equilíbrio, acesse as duas informações, saiba usufruir das duas informações, para que você consiga entrar e sair de todos os ambientes e você saber qual que é o ambiente que realmente faz mais sentido e frequentar mais aquele do que o outro. Então, a rede social ela tem que ser acessada, mas com muito cuidado e consciência de que a rede social não é quem você é. Sabemos que as redes sociais hoje em dia fazem parte da construção da nossa identidade, mas e se a gente desligar o celular e aprender com as vivências do nosso cotidiano? Hoje, a gente fala, quem é lembrado, sobrevive. Porque se eu grito, se eu tenho um celular na mão, se eu começo a filmar uma violência que está acontecendo ali, aquele policial vai pensar 2 vezes em matar aquele jovem. Porque ele está sabendo que várias pessoas estão filmando. Então, eu estou usando a comunicação para me proteger. Então, por isso que eu falo, saia do fundo da sala de aula, abre a boca e trabalha a sua comunicação. Vai estudar comunicação, vai estudar literatura, através do filme, vai trabalhando, até que você não precisa saber o que você quer, mas você precisa saber primeiro quem você é. Porque uma vez que você sabe quem você é, você sabe que as outras costuras estão para somar, para aprender, para entender melhor o mundo. Mas o seu mundo, você já sabe qual é. Um poder que podemos criar a partir das tecnologias ancestrais é o poder de conexão. Estarmos conectados com quem somos, com a história de nossa família e das regiões por onde nossos ancestrais passaram. É uma forma de estarmos conectados com o mundo. Conectar é criar relações, tanto com aquelas histórias que a gente se identifica, quanto com aquelas que são diferentes das nossas. Conectar é comunicar, passar a mensagem para as pessoas que precisam escutar e se conectar com a gente. Mas será que a conexão com todo mundo e a todo tempo é bom? O poder de conexão é sobre a qualidade da frequência. Quantidade não é qualidade. Então pensa, nem toda informação é para todo mundo saber.
Se desconectar também pode te trazer vivências e informações muito interessantes para conectar depois. Às vezes, você pode estar conectado a milhares de pessoas numa rede social e mesmo assim se sentir sozinho. E pode ter uma conexão que vai mudar a sua vida. E você que está nos escutando, conseguiu pensar em alguma tecnologia que existe na sua família e é passada há várias gerações? Fica conectado com a gente nos próximos episódios. Vamos mapear mais poderes tecnológicos e queremos compartilhar tudo com você. A série Conexão foi produzida pela pesquisa Acessos e Usos da Internet por Adolescentes, vinculada ao LabJOR da Unicamp com o apoio do Programa de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio. Participaram do projeto e apresentaram os episódios Giovana Luna dos Santos, Cauã Alves da Silveira Aristides, Railane Souza, Samara Lopes de Oliveira e Verônica Martins da Silva. A Irene do Planalto Chemin fez a coordenação da série. A Daniela Mânica, Clarissa Resch e Fernanda Maria colaboraram na produção. Agradecemos a todas elas. Você pode acessar mais informações em mundarel.labjor.unicamp.br.